Dando continuidade aos nossos vídeos, nós vamos agora calcular um orçamento baseado numa etiqueta 60x60 em material térmico, como essa que está na imagem que vocês estão vendo aí, ok? Para isso eu preciso juntar alguns dados, que são os dados para material. Esses dados, o vendedor, o orçamentista, tem que tirar do cliente junto da amostra que ele vai trazer. Então, duas coisas importantes é o tipo de papel, se ele é térmico, se ele é cochê, se é branco fosco. No nosso caso, como fomos fazer uma etiqueta térmica 60x60, o nosso papel vai ser térmico. Que tipo de adesivo esse papel vai ter? Hot melt ou acrílico? Esses dois itens que estão marcados aí, eles precisam que o vendedor orçamentista tenha um treinamento sobre que tipo de papel utilizar, quais são os tipos de papéis, o que temos dentro da nossa casa, no nosso estoque e quais os procedimentos para utilizá-los melhor, tá? Aí eu preciso, importantíssimo para gerar um orçamento e para saber quanto papel eu vou usar. Largura da etiqueta, no caso eu já anotei aqui 59,5 mm. Altura da etiqueta 60 mm. Montagem lateral vão ser duas imagens. Na minha máquina, com a minha faca, na minha condição que eu criei para este trabalho, eu criei com duas imagens. Claro que ela vai ser dividida ao meio para ser entregue ao cliente. Esqueleto entre montagens, no caso eu vou colocar 3 mm por um padrão de 1,5 mm lateral que eu vou utilizar no meu papel. O esqueleto na altura aproximadamente 3 mm. Coloquem isso em nível de orçamento, mas quando você selecionar o seu cilindro corretamente, este esqueleto pode variar entre 2,5 mm até 3,5 mm, que é a média financeiramente viável e econômica possível de ser impresso também e retirado do esqueleto em máquina. Tá? A quantidade de etiquetas que ele vai fazer são 60 mil etiquetas. Agora, o orçamentista e você tem que observar outros dados para que seja feito corretamente o orçamento. Primeiro, cores, quantidade, ou seja, nesta etiqueta eu vou utilizar 3 cores. Okay? Faca, vamos cobrar? Se eu tenho a faca em casa, eu posso optar, como é uma faca comum, que é utilizada por muitos clientes, eu posso me dar o luxo de cobrar ou não essa faca. Quando eu cobro uma faca que eu tenho vários clientes, eu posso fazer uma amortização dessa faca, ou seja, em vez de eu repassar 600, 800, R$1.000 de faca para um único cliente e assim não pegar o serviço, porque tecnicamente grande parte dos clientes acabam não pagando a faca, eu tenho que amortizar, eu tenho que diluir o valor dessa faca entre vários clientes. Então, no nosso programa, eu tenho uma amortização de faca até 36 vezes, ou seja, 36 clientes ou 36 meses eu consigo amortizar esta faca, que dá um período aí aproximadamente de 3 anos, que é o tempo de vida útil para uma faca que se usa aí em média 2h30 por dia, ok? Depois, clichê. Neste caso, como eu tenho impressão, eu tenho clichê. Vamos cobrar? Se vamos cobrar, em quantas vezes? Também eu posso amortizar, posso cobrar de uma vez só do meu cliente, cobrar em todos os pedidos, como eu posso amortizar essa compra aí até em 12 vezes. Preço do papel, do substrato em metro quadrado, eu preciso saber isso, tá? Se eu vou usar papel térmico, quanto ele custa para mim em metro quadrado, já colocado o transporte e todos os impostos. Valor de quebra, quantos porcentos precisamos colocar no cálculo para que eu tenha um papel a mais em máquina. Por exemplo, para acertos, ajustes, eu preciso colocar aproximadamente 5% quando é impresso, 3% quando a etiqueta é sem impressão. Aproximadamente isso, e depende muito de cada máquina, habilidade do impressor, dificuldade do trabalho e principalmente quantidade envolvida no percentual geral. Tá? Impostos e extras, que são tubetes, entre outros custos, ok? Então, para finalizar, eu preciso, antes de mais nada, largura, altura, montagem lateral, esqueleto entre montagens, esqueleto na altura e quantidade. Para o orçamento em si, quantidade de cores, tipo de faca se eu vou cobrar ou não, clichê se eu vou cobrar ou não, se vamos cobrar essas clichê e faca em quantas vezes, e o custo do meu papel, valor de quebra, impostos e os extras que são os produtos envolvidos, durex, caixa de papelão, entre outras coisas. Ok? Numa próxima aula a gente já vai preencher aqui neste nosso calculador em matéria-prima os dados das etiquetas onde nós recolhemos do cliente.